Bom dia a todos. É com muita alegria que a nossa Casa Espírita Bezerra de Menezes os acolhe com muito carinho, mesmo que de uma maneira virtual, mas sempre tendo em conta os nossos corações muito abertos e muito receptivos a todos que aqui acorrem essa manhã. O meu nome é Gorete, eu sou trabalhadora do Evangelho do Lar. E, como em todos os trabalhos da nossa casa, nós vamos começar o nosso trabalho com uma prece. Então, vamos fechando os nossos olhos, nos colocando numa posição bem confortável, sentindo o nosso corpo, fazendo uma respiração suave, nos trazendo para esse momento, nos conectando à dádiva de estarmos aqui, nesse momento, para podermos receber, com certeza, Pai querido de infinita bondade, palavras necessárias à nossa caminhada. Assim, te rogamos muita iluminação, muita tranquilidade nos nossos trabalhos e que nossos corações estejam muito abertos e que saiamos daqui um pouco melhor do que quando aqui chegamos. Que assim seja. Hoje o texto que cai para nós é o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. E nós vamos refletir sobre os itens 4 e 5, e eu vou me permitir fazer um pequeno resumo, separei os trechos fundamentais, a fim de que nós possamos utilizar o nosso tempo maior com a reflexão. O maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer essa pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu. Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este. Amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Caridade e humildade. Tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Então, com essa pequena leitura desses trechos que eu selecionei, temos uma riqueza tão grande, de assuntos para podermos conversar. Temos hoje no comando o maior mandamento que Cristo não só nos ensinou, como efetivamente o fez, o exercitou, que é a lei do amor. E quando Cristo traz para nós essa tríade de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, nós sabemos que é uma tríade indissolúvel e inseparável. Porque a partir do momento em que tudo começa por nós, em que nós, como sementes divinas, como filhos de Deus, somos lançados, nos é dado a essa vida com esse amor dentro dos nossos corações, o amor a si mesmo, e, consequentemente, eu, me amando a mim mesma, vou conseguir chegar ao meu próximo, e, em assim o fazendo, estarei amando a Deus, porque a forma de eu chegar a Deus é através do meu próximo, é por isso que nós estamos aqui. Temos, então, essa lei do amor como condutora. E de que maneira Cristo nos dá a forma
de nós materializarmos esse nosso amor. Sim, ele nos instrumentaliza de que forma? Através da caridade. O que Cristo quer dizer para nós com fora da caridade não há salvação, que é também o lema do nosso espírita Kardec, o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação, do nosso codificador. É o grande recado do nosso codificador. Porque a caridade é a materialização do exercício do amor. A caridade é a razão pela qual todos nós estamos aqui nessa vida, nesse aprendizado. E eu gosto muito de um artigo colocado pelo Dr. Sérgio Lopes na Federação Espírita, que ele nos faz um questionamento. Nós devemos fazer caridade ou sermos caridade? Eu acho que essa é a proposta que eu me proponho a trazer para todos aqueles que, de alguma forma, estão sendo alcançados por aquela mensagem. Porque certo é que a caridade exige movimento, por menor que seja, sair da zona de conforto. O próprio orar, o próprio fazer uma prece para si mesmo e para o outro já é, sim, um ato de caridade. Ela exige uma ação, exige sair da inércia, exige ação, mas é um início. E depois, como nos coloca no artigo, a caridade é um processo que começa primeiro por fazermos a caridade, aprendermos efetivamente a exercitar essa caridade. E temos diversas formas. Podemos exercitar ajudando as pessoas, participando de grupos, atendendo, fazendo atendimentos fraternos, atendendo pessoas necessitadas nas ruas. Enfim, podemos ser trabalhadores fixos ou permanentes. Isso já é um grande passo, sim, de olhar para o outro. Já é o primeiro passo. Mas o que ele nos coloca nesse artigo, que eu acho que é de fundamental importância, é que o grande recado da espiritualidade é que nós temos que colocar essa caridade dentro dos nossos corações. Ou seja, não só fazer, mas sermos caridosos. O que significa sermos caridosos? Significa termos a intenção de alcançar o outro. Significa que o nosso coração que está em movimento é muito mais do que fazer. E ele é tão profundo, ele é tão transcendente, ela é efetivamente a caridade que nos une a Deus, que ela está intimamente ligada à humildade. Quando nós temos essa intenção de fazer a caridade, ninguém precisa saber dessa caridade a não ser nós mesmos e Deus. E não há nada que nos une mais a Deus do que isso. Esse sentimento que brota, que vem de dentro do coração, esse estado de espírito. Então, de que maneira nós todos hoje aqui, eu e todos vocês que estão ouvindo essa mensagem, podemos pensar que nós possamos, aos poucos, entrar nessa caminhada de fazer caridade e depois conseguirmos entender e compreender que, efetivamente, ser caridoso é o maior presente que nós damos a nós mesmos. Porque nós vamos nos dar conta que dar a alegria ao outro é a maior alegria que poderemos dar a nós mesmos e a Deus. Por isso, essa máxima, fora da caridade não há salvação. Essa salvação é de nós mesmos. Então, Cristo, ele é tão maravilhoso, porque ele nos coloca o outro na nossa caminhada para o aprendizado nosso, para a nossa evolução. Então, isso é indissociável. O outro é o maior elo que me une a Deus. Sou eu, o outro e Deus. Que todos nós, então, ao refletirmos sobre essa passagem, pensemos de que forma, a partir de hoje,
a gente possa caminhar um pouco mais nesse exercício da caridade, até conseguir introjetar dentro dos nossos corações essa máxima de que fora da caridade não há salvação. Passada, então, essa pequena reflexão que nos coube, vamos conversar um pouco sobre a prática do Evangelho do Lar, que deve ser uma prática a ser realizada uma vez por semana, com um horário determinado. Por que é importante essa disciplina de haver um horário determinado? Porque a espiritualidade estará ali, abraçando aquela casa, abençoando aquele ato, aquele momento. E a prática do Evangelho do Lar, ela provoca uma higienização fantástica no ambiente. E eu sempre tenho dito que a prática do Evangelho no lar, ela também é, já na sequência do nosso Evangelho, exatamente um exercício de amor a Deus, amor a si e amor ao próximo. E por que isso? Porque quando estamos rezando, quando estamos centrados, refletindo sobre suas palavras, estamos amando a Deus, estamos tendo a presença dele ali, no nosso lar. Ao mesmo tempo, estamos nos abastecendo, estamos nos conectando, estamos nos dando aquele momento, estamos nos presenteando. Isso é um autocuidado, a fim de nos serenarmos, nos sentirmos mais em paz. E, naturalmente, estaremos alcançando o outro. Todas aquelas casas que estão por ali, são ao redor, serão afetadas, assim como todas aquelas pessoas alcançadas pelas orações, pedidas naquele trabalho. Então, vejam, a prática do Evangelho do Lar é efetivamente um instrumento poderosíssimo que a espiritualidade nos coloca à nossa disposição, em especial no momento como agora, em que a humanidade passa por tantos desafios, em que necessariamente fomos recolhidos aos nossos lares físicos e que aproveitemos, então, para a higienização dos nossos lares, para o abastecimento dos nossos corações. E então, vamos nos encaminhando para a finalização do nosso trabalho. Da mesma forma como iniciamos, vamos terminar com a prece, tendo como palavra condutora a gratidão. Gratidão, Pai querido, de infinita bondade, por podermos estar aqui, nesse momento, falando em Teu nome, refletindo sobre Tuas palavras, entendendo que, se a nós chega todo esse manancial de informações, é porque estamos necessitando dessas reflexões. Que possamos, Pai querido, introjetar em nossos corações Tuas sábias palavras e muito mais do que isso, o Teu exemplo. E que tenhamos uma semana de muita paz e muita iluminação. Que assim seja.